Olá, meu nome é Aline Terra, eu sou uma das coautoras do volume de responsabilidade civil da coleção Fundamentos e hoje eu gostaria de discutir o caso prático proposto ao final do capítulo 6, cuja pergunta é: a Covid-19 se qualifica como caso fortuito apto a romper o nexo de causalidade e assim eximir o agente do dever de indenizar? Bom, o Código Civil de 2002, ao tratar do caso fortuito, se perfilhou a teoria objetiva, identificando no parágrafo único do artigo 393 ao fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Exigem-se, assim, dois elementos para a caracterização do caso fortuito: a necessidade e a inevitabilidade. Necessário é o acontecimento alheio à vontade das partes, é o obstáculo estranho à atuação dos sujeitos. Não basta, portanto, que seja grave ou relevante, é fundamental que seja estranho ao poder do agente. Inevitável, por sua vez, é o evento irresistível, cuja ocorrência ou efeitos o sujeito não consegue evitar, pelo que não pode ser responsabilizado pelos danos causados. A classificação da superveniência como caso fortuito é feita em concreto, e todos os seus elementos devem ser apurados de acordo com as características exteriores ao agente e das peculiaridades da atividade econômica, tomando como parâmetro a possível conduta de outros sujeitos em condições objetivas análogas. Tudo depende, então, das específicas condições de fato em que se verifica o evento. Nesse cenário, muito se tem discutido se a Covid-19 se qualifica como um caso fortuito. A Covid se revelou uma das piores pandemias da humanidade, com repercussões sociais e econômicas gravíssimas. Se o contrato é a veste jurídica das operações econômicas, o impacto da pandemia nas relações contratuais se afigura inevitável. No entanto, é fundamental investigar em que hipóteses a pandemia causada pelo novo coronavírus pode realmente ser qualificada como caso fortuito, produzindo assim os seus precípios efeitos, a saber, a resolução da relação obrigacional sem pagamento de perdas e danos por qualquer das partes. Como se viu, para que o evento seja qualificado como caso fortuito, mister que seja necessário e irresistível, hipótese em que, impossibilitando total e definitivamente a prestação, resolverá a relação obrigacional, sem que se imponha a qualquer das partes a indenização por perdas e danos. Não há dúvidas de que a pandemia é um evento necessário e irresistível, mas nem sempre ela produzirá efeitos sobre a concreta relação contratual, nem sempre impossibilitará, portanto, a prestação. A resolução está inexoravelmente subordinada ao preenchimento concomitante de todos os requisitos legais, não bastando apenas, repita-se, que haja um evento necessário e irresistível. Nesse cenário, é possível vislumbrar a configuração de impossibilidade total da prestação diante da suspensão de diversos trajetos aéreos internacionais no âmbito de transporte de passageiros decorrentes de caso fortuito. Ela poderá ser considerada definitiva se impediu a realização de um certo voo contratado, um táxi aéreo, por exemplo, em data específica. A pandemia também pode encerrar a hipótese de caso fortuito a gerar impossibilidade temporária e parcial da prestação. É o que ocorre, por exemplo, quando obriga, por meio de ato emanado do poder público, o fechamento de universidades, impedindo que a escola de medicina ministre aulas de conteúdo prático médico, apesar de continuar ministrando aulas teóricas online. A esse propósito, a 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, examinando exatamente essa questão, entendeu que os alunos fariam jus à redução da mensalidade. De outro lado, a 27ª Câmara Cível do mesmo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a pandemia não encerra a hipótese de caso fortuito no âmbito de contrato de locação residencial, não autorizando, assim, no caso concreto examinado, a redução do aluguel. Mesmo no cenário atual de grave crise econômica, importante pontuar que o desequilíbrio da situação patrimonial do devedor, que lhe impede de honrar suas dívidas, não configura hipótese de impossibilidade subjetiva do ponto de vista técnico.
Se o devedor perdeu o emprego durante a pandemia, ou se o lojista experimentou intensa redução de sua clientela e não consegue continuar a pagar o aluguel integralmente, não pode pretender resolver a relação obrigacional ao argumento da impossibilidade da prestação. E isso decorre do fato de sua situação não ser generalizável, já que outros devedores, a despeito de perderem o emprego, podem, por exemplo, ter economias suficientes a fazer frente aos aluguéis devidos. Casos como esse devem ser resolvidos por institutos jurídicos que levem em conta não apenas o contrato de locação isoladamente considerado, mas a global situação patrimonial do devedor. Cuida-se, em definitivo, de problema que, a despeito da sua inegável gravidade para o contratante, diz respeito ao patrimônio e não ao contrato. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil e não deixem de verificar o material atualizado que acompanha a obra. Muito obrigada.